Oi, gente, tudo bem? Ó, a aula de hoje é sobre, biotecnologia. É uma matéria que tá super em alta na vida, né? Mas a gente acaba sendo pro cursinho uma aula mais sobre discussão, pensamento crítico do que qualquer outra coisa, tá bom? Essa matéria não costuma cair muito nos vestibulares, então não precisa se preocupar. Tanto, é sempre bom saber, vai que agora cai. Então, o que é a biotecnologia? É o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos, tais como organismos, células, organelas e moléculas, para obter bens ou assegurar serviços. Basicamente, você usa uma coisa biológica viva para você conseguir alguma coisa. Abrange diferentes áreas do conhecimento, como ciência básica, que é a biologia molecular, microbiologia, genética, genômica, embriologia, e a ciência aplicada, como as técnicas de imunologia, químicas e bioquímicas, e outras tecnologias. Basicamente é aquela coisa interdisciplinar. Pega um pouquinho de cada coisa que vai dar certo. E abrange a terapia gênica, a clonagem, o uso de células troncos e os transgênicos, que é basicamente a coisa que a gente mais fala hoje em dia na vida. Bom, o que é então a terapia gênica? Por terapia gênica se entende a transferência de material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer. No caso das enfermidades nas quais um gene está defeituoso, que nem a gente já viu, ou ausente. A terapia gênica consiste em transferir a versão funcional do gene para o organismo portador da doença, de modo a reparar esse defeito. Temos uma fotinho para ilustrar. Então, o que é a terapia gênica? Você pega uma célula do paciente, tá? Aí você pega um vírus, eles fazem uma mutação nesse vírus e encaixam a parte que você precisa. Tipo, se eu tenho uma célula que não tem uma parte do DNA, por N motivos, aí o que eu faço? Eu pego um vírus, coloco essa parte faltante, ou que está com problema, e eu coloco nas células. E aí essas células que estão arrumadas vão começar a se replicar, tá? E aí essas células vão ser capazes de produzir a proteína e o hormônio desejado. Então eu pego uma coisa que está defeituosa, uso um vírus como um agente transformador, e aí eu insiro elas novamente no organismo, e é como dá certo. É meio confuso, mas é basicamente isso. E aí um exemplo, cientistas americanos dizem estar mais próximo da cura do daltonismo, usando a terapia genética ou gênica, de acordo com um estudo divulgado na revista Nature, que é uma revista muito fodona, tá? A equipe das universidades de Washington e da Flórida a equipe conseguiu reparar a capacidade de perceber cores em macacos de cheiro adulto. A equipe comandada pelo professor Jay Nitz conseguiu introduzir o gene da opsina humana, que detecta a cor vermelha nas células receptoras de luz através da córnea de macacos adultos. Para testar a eficiência da terapia genética, os cientistas testaram os macacos Dalton e são 2 macacos. Durante os testes, os animais tinham que identificar as cores em imagens e recebiam um prêmio, um copo de suco, quando acertavam. Os resultados indicam que o tratamento foi bem sucedido. Os macacos que se submeteram ao processo possuem fotopigmentos necessários para ver todas as cores e foram capazes de distinguir o verde e o vermelho. A pesquisa parece ser a primeira em primatas a estudar a deficiência visual das cores e indica que é possível modificar as células em sua percepção da cor. Mais pesquisas são necessárias antes de serem iniciados testes com humanos e os tratamentos clínicos. Ou seja, eles fizeram isso. Pegaram a parte das células do olho, colocaram o vírus que tinha essa ausência dessa proteína, e aí a partir disso o macaco começou a enxergar o vermelho. E aí, gente, vem a clonagem. Um clone pode ser definido como uma população de moléculas, células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticas às células originais. Em humanos, os clones naturais são os gêmeos idênticos, que se originam da divisão de um óvulo fertilizado. Logo após a fecundação, o zigoto começa a se dividir. Uma célula vira 2, que viram 4, que viram 8, Pelo menos até a fase de 8 células, cada uma delas é capaz de desenvolver um ser humano completo. São os chamados as células totipotentes. Na fase de 8 a 16 células, as células do embrião se diferenciam em 2 grupos. Um grupo de células externas, que vão originar a placenta, e o outro das células internas, que vão originar o embrião propriamente dito. Depois disso, vai começar a diferenciação celular, tá? Que nem vocês já viram em embriologia. E aí, a grande notícia é a Dolly, que foi uma célula somática de um mamífero
já diferenciado, ou seja, se eu pegasse uma célula minha, poderia ser reprogramado ao estágio inicial e voltar a ser totipotente. Então eu peguei uma célula minha, muscular, e aí eu conseguiria reprogramar ela para voltar a uma célula tronco original, e aí colocaria isso em crescimento e viraria uma outra Mariana, tá? Por que isso é diferente de gêmeos? Porque os gêmeos é um evento possível na natureza. Aqui a gente tem uma ação da ciência para acontecer essa reprogramação, tá bom? E é isso. Aqui, ovelha fim, remoção das células mamárias. E aí eles pegaram o óvulo de uma outra ovelha, eles tiraram o núcleo, ou seja, ficou só as organelas, e aí eles juntaram as duas células. E é importante que ela vai ser exatamente igual a quem doou o núcleo, tá? Não se esqueçam disso. E aí temos a clonagem. Qual é o problema da clonagem? A maioria dos clones morre no início da gestação por conta dessa reprogramação. Os animais clonados têm defeitos e anormalidades semelhantes, independente da célula doadora ou da espécie. Essas anormalidades provavelmente ocorrem por falhas na reprogramação do genoma. Porque, gente, não é uma coisa fácil assim você reprogramar uma célula do zero. É, muito difícil. E antes da Dory, gente, tiveram perdas de muitas ovelhas. A eficiência da clonagem depende do estágio de diferenciação da célula. Ou seja, quanto mais especializada a célula, mais difícil é você voltar ela para aquele estágio inicial, tá? De fato, a clonagem reprodutiva a partir de células embrionárias tem mostrado uma eficácia de 10 a 20 vezes maior, provavelmente porque os genes são fundamentais nos índices embriogênicos. Ou seja, é muito mais vantajoso eu pegar uma célula do meu óvulo do que uma célula de um neurônio meu, uma célula muscular. Porque elas são células altamente especializadas. Então, você voltar de uma coisa que tá, Imagina pegar você já entrou na universidade, tá aprendendo. Aí, pegar o seu cérebro e reprogramar pra você voltar pra primeira série. Primeiro ano, no caso de vocês. Pro processo de alfabetização. A probabilidade disso dar certo é muito baixa. Pode dar, mas enfim, é muito mais difícil. É mais fácil pegar um aluno que tá, na terceira série e reprogramar para voltar pro primeiro, porque passou por menos etapas, enfim. É essa analogia. A clonagem terapêutica teria... qual é a vantagem disso? Vantagem de evitar a rejeição se o doador fosse a própria pessoa. Por exemplo, reconstituir a medula de alguém que se tornou paraplégico após um acidente. Ou para substituir o tecido cardíaco de uma pessoa infartada. Entretanto, essas técnicas têm suas limitações. O doador não poderia ser a própria pessoa quando se tratasse de alguém afetado por uma doença genética, pois a mutação está no gene, então não tem o que fazer. É isso. E existem as células troncos, que é basicamente... Essa célula totipotente é a célula tronco, tá? Existem células troncos em vários tecidos, como medula óssea, sangue e fígado de crianças e adultos. Entretanto, a quantidade é pequena e não se sabe ainda em que tecidos são capazes de diferenciar. Porque lembra, gente, quando a gente fala de embriologia, todos os tecidos específicos tiveram origem no mesmo folheto embrionário. Então, se a gente tem 3 folhetos, eles estão dentro de uma categoria, tá? Pesquisas recentes vêm mostrando que o sangue do cordão umbilical e da placenta são ricos em células troncos. Entretanto, também não se sabe ainda qual é o potencial de diferenciação. Tem muita gente que agora fala que congela o cordão umbilical quando o bebê nasce, para vai que um dia ele precisa. Tem muito se falado disso, mas a gente não pode afirmar com 100% de certeza se um dia o bebê precisar, qual vai ser a capacidade desse tecido, do cordão, realmente se diferenciar e ser 100% útil, né? E aí, gente, a gente vem na coisa mais polêmica praticamente que existe nos dias de hoje, menos o Covid, né? Que são os alimentos transgênicos, tá? O que são os alimentos transgênicos? São alimentos geneticamente modificados. Tudo que forma os seres vivos controlado pelo material genético é um grande conjunto de peças que definem as características de cada ser. O método de transgenia consiste na transferência de genes de um indivíduo para o outro, sendo estes normalmente de espécies diferentes. Isso faz com que o indivíduo adquira características do outro, sendo essas características positivas ou negativas. Um dos principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento da técnica foi os grandes ataques de pragas e doenças.
A inserção dos genes possibilitou a redução ou a erradicação de ataques a certas pragas e doenças sem uso excessivo de agrotóxicos. E aí, gente, é basicamente a história da soja, né? Que a soja morria e aí eles fizeram a soja transgênica, que é aquela soja que dá o ano inteiro. Se a gente pensar, tem fruta, gente, que não é para dar o ano todo. E dá. Por quê? Porque eles modificaram o material genético que impedia que a fruta ou a verdura vivesse tanto tempo. Entende? Bom, aí, gente, vem a história a polêmica que eu sempre gosto de trazer nessa aula, que faz a gente refletir, tá? A Igreja Católica é contra as pesquisas com célula-troncos embrionárias. Pelo mesmo motivo que condena o aborto. Ou seja, por considerar que o embrião ou o zigoto, um ser unicelular, já é um ser humano. As pesquisas na visão da Igreja significariam a manipulação da vida humana pelo homem, o que fere a ética católica. Correntes científicas, inclusive outras religiões, não interpretam que a vida se inicia na sua concepção, mas em momentos posteriores à geração. No Brasil, a lei da biossegurança permite pesquisas com embriões descartados por clínicas de fertilização e congelados há pelo menos 3 anos. A retirada da célula-tronco provoca a destruição do embrião. Porque você pega a célula lá e tira. Só sobrou o quê? Você tira o núcleo, só sobrou as organelas. E aí, gente, essa aqui é a Laís Souza, tá bom? Ela era uma ginasta muito famosa e aí ela virou esquiadora alguma coisa. Eu não sei exatamente a palavra, porque eu sempre esqueço. E ela sofreu uma lesão na terceira vértebra num acidente de esqui, tá bom? Ela sofreu um acidente feíssimo, e aí ela sofreu eu acho que, se não me engano, foi uma fratura da vértebra. Ela também, quando a vértebra quebrou, ela se anterorizou, ou seja, ela foi pra frente, e aí comprimiu a medula, causando uma lesão medular. E aí, esse choque acima do pescoço, quase na cabeça, causou 3 problemas imediatos. Uma função relativa à função motora, que impossibilita a movimentação do pescoço para baixo, a função sensitiva, que ela não tem sensibilidade na região abaixo do pescoço, e a perda de funções autonômicas, da qual não temos controle, como a defecação e a urina. Ela deu muita sorte que não pegou o centro respiratório, tá, gente? Muita sorte mesmo. E aí, essa fratura afetou gravemente a medula. Para Benítez, que é o médico, a atleta nacional deveria ter recuperado as principais funções logo nos dias seguintes ao acidente, caso tivesse sofrido apenas um choque medular. O que é choque medular? Como ela teve essa luxação, que foi essa vértebra indo para frente, ela poderia ter causado um dano reversível na medula. Sabe quando a gente corta o braço e depois recupera? Então, isso poderia realmente ter acontecido. Mas ela teve uma lesão medular definitiva, ou seja, não teve a regeneração, tá? E aí, a Laís foi para os Estados Unidos fazer esse tratamento com células-tronco, tá? Ela foi a primeira pessoa tetraplégica a receber esse tratamento. É um tratamento 100% experimental, mas foi aprovado pelo FDA, que é o órgão regulador, tipo a Anvisa daqui. E aí, o que ela fez? Ela fez inserção de célula-tronco na medula, para ver se com essas células-troncos não poderiam se diferenciar e ajudar a regenerar a medula. Ou seja, com essa regeneração, ela poderia recuperar as funções autonômicas. E aí, isso foi em 2014. Em 2017, a Laís falou numa entrevista que a chance de eu voltar a andar. E aí, que outros sinais de avanço você está conseguindo observar? A Estúdia perguntou em 2017. Sinto algumas coisas, algumas áreas do meu braço trepidam, o dedo mexe um pouco e o tríceps pula bastante. Parece estar fibrilando, com aquela tremida assim. E eu sei que a força no abdômen das minhas costas também está muito melhor. E aí, gente, antigamente nessa aula tinha um vídeo que conta todo o depoimento da Laís. Eu vou postar pra vocês no YouTube, no grupo do Facebook. E algumas outras matérias, tá, gente? Mas assim, procurem, porque ela fez não é aprovado ainda aqui no Brasil, mas é um tratamento 100% experimental que se fala muito para indivíduos assim, tetraplégicos, paraplégicos. Realmente para poder ter uma recuperação, tá? E aí vamos para as perguntinhas. Essas perguntas são bem tranquilas. Assinale a alternativa correta sobre a célula-tronco.
As células-troncos podem se dividir continuadamente e não estão sujeitas ao controle mitótico. As células-tronco podem diferenciar em células especializadas. Células-tronco são encontradas apenas na medula óssea. Células-tronco são encontradas apenas no cérebro humano adulto. Letra... Ai, gente, é B, tá? A célula é B, eu vou até circular. Eu não testei antes, mas tudo bem. É B, tá? Ai. Por que a C tá errada? Porque as células-tronco, elas não são encontradas apenas na medula óssea, tá? A gente tem algumas células-tronco no fígado, por isso que quando Não, bom, pode ser. O fígado, ele pode se regenerar. Não são células super tronco, são células meio tronco. E as células-tronco são encontradas apenas no cérebro humano no adulto. Não, gente, a gente tem na medula, tá? Por isso que a gente faz transplante de medula. E a gente tem algumas células neuronais. Elas não são célula-tronco, são tipo as células do fígado. Podem se dividir continuadamente, mas elas estão sujeitas ao controle mitótico. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível ao tipo de praga que atacava flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada. Transgênica, gente. Definição de transgenia. Pegou o bom de um, colocou no outro, o outro ficou bom também. Definição de transgênico. A microinjeção pronuclear de óvulos fertilizados é um método amplamente utilizado para a produção de camundongos transgênicos. Esse método consiste na injeção de uma solução de DNA contendo o transgênio de interesse no pronúcleo de um óvulo recém-fertilizado. Os óvulos são transferidos para os ovidutos de uma fêmea, onde se desenvolve. Considerando a técnica de microinjeção pronuclear de óvulos fertilizados, identifica como verdadeira ou falsa da alternativa. O transgene será expresso nas células somáticas germinativas dos indivíduos transgênicos. Sim. A expressão do transgene ocorrerá pela tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do transgene. Sim. O transgene será transmitido para a descendência do camundônico de forma mendeliana. Sim, gente, porque está no código genético. Se está no código genético, vai transmite de forma mendeliana. O camundônico transgênico produzirá descendentes com código genético modificado. Não. Letra D. Por quê? Por quê? Porque ele não alterou no óvulo. Tipo, ele não alterou o código do DNA dele inteiro. Às vezes só daquela célula em que foi inserida. A biotecnologia envolve o uso das tecnologias que utilizam organismos vivos ou outros produtos elaborados a partir deles para criar ou modificar produtos para fins específicos. Suas principais aplicações são relacionadas às áreas da medicina, agricultura, produção de alimentos e meio ambiente. O quadro abaixo mostra alguns benefícios da biotecnologia. Aumento da produção de alimentos, obtenção de alimentos mais nutritivos e com propriedades medicinais. Vamos ver. Assinale as alternativas abaixo. Assinale que apresenta benefício diretamente relacionado ao processo de clonagem. Beleza? Analise e depois assinale. Gente, clonagem. Aumento da produção de alimentos? Não. Obtenção de alimentos mais nutritivos? Não. Desenvolvimento de técnicas terapêuticas para doença que ainda não tem cura, como câncer, cujos tratamentos não são tão eficientes? Possível. Produção de medicamentos, além de hormônios, anticorpo e insulina? Não. Uso da biorremediação para controlar e eliminar a contaminação de ambientes? Não. Portanto, produção de produtos biodegradáveis para reduzir a poluição ambiental? Não. Portanto, só pode ser a letra A. Alternativa 3. Porque, gente, o resto é muito absurdo quando a gente fala de clonagem. Tá bom? É isso, gente. Essa aula é bem para conhecimento mesmo de vocês. Tipo, é bem tranquila, tá bom? Eu vou colocar no grupo do Facebook o link da matéria da Laís e algumas outras matérias, beleza? Beijo, boa semana.